Irmãos, nós começamos um estudo da Palavra de Deus, falando sobre a nossa peregrinação para Canaã. Ficou uns pontos ainda, eu quero terminar esse mês de fevereiro, porque depois nós queremos entrar, algumas cartas do Novo Testamento, alguns ensinamentos de Jesus também, para a igreja do Senhor. Eu quero pedir os irmãos, podem ficar assentados mesmos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 4. Deus abençoe também a vida do irmão Antunes, da Francisca. Estou grato a Deus. A irmã Maria Tereza disse para mim que os irmãos estão desejosos de estar conosco, né? Então, desde já, sejam bem-vindos, viu, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Glória a Deus por isso. Domingo também, eu achei muito importante. Às vezes, eu fico observando, missionária Ruth, como Deus trabalha. Eu terminei o culto e fiquei pensativo, dizendo, meu Deus, mas eu preparei essa palavra de um jeito e acabei que eu não ministrei da forma que eu queria ministrar. Mas aí depois a pastora Miriam estava aqui, um irmão do Rio de Janeiro, aquele irmão é obreiro, tem um trabalho. Ele me procurou depois do culto e disse, pastor, eu estou voltando para a minha cidade com a resposta de Deus. Como Deus falou comigo, ele disse, veio essa chuva, eu não sabia onde era a igreja e lutei para chegar aqui e todas as coisas o Senhor me respondeu hoje na ministração dessa palavra. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o momento da palavra de Deus é um momento muito sério, porque é o momento que nós estamos usando o altar da casa do Senhor para entregar algo de Deus. Sempre que alguém for ministrar a palavra, ore e diga, Senhor, usa o teu servo, porque a tua palavra não volta vazia, sem antes fazer o propósito pela qual o Senhor tem enviado. E outra coisa importante é nós abrirmos os nossos ouvidos, o nosso coração, e dizermos, Senhor, fala comigo, porque o teu servo ouve. Às vezes nós ficamos pensando em quem ficou em casa, num amigo, num parente, mas algo muito importante, irmãos, é quando nós abrimos o nosso coração e recebemos algo da parte do Senhor, seja para a nossa correção, para a nossa edificação, para o nosso consolo. Deus está sempre falando conosco, através da sua palavra. Capítulo 4 diz assim, ali está no telão. Essa linguagem minha aqui é um pouquinho diferente, mas pouca coisa. Mas os irmãos que quiserem acompanhar, podem acompanhar. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus o consumiu no meio de vós. Mas vós que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. E eis que eu vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra, na qual estáis entrando para possuirdes. Guardai-os e observai-os,
porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação, deveras povo sábio e entendido, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si, como é a nós o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a sua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém as contarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que tiverdes perante o Senhor teu Deus em Horebe, estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para que temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Então vós vos achegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas e nuvens e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma, tão somente ouvistes uma voz. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos que os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis na terra a que estáis passando a possuirdes. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não viste forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou de mulher, ou semelhante de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra, e para que não suceda que, havendo os olhos para o céu, levantando os olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, e todo esse exército do céu, sejais levado a vos inclinardes perante eles, prestando culto a estas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de serdes um povo hereditário, como hoje o sois. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança. Mas eu tenho de morrer nesta terra. Não podereis passar o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis esta boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do pacto do Senhor, vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Quando, pois, tiverdes filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra. Bem cedo perecereis da terra, que passado o Jordão, ides possuir. Não prolongarei os vossos dias, antes sereis de todo destruído. Vamos ler só até aqui por enquanto. Olhando para
esse texto da palavra de Deus, meus irmãos, nós podemos observar aqui algumas coisas de suma importância para nós. Eu até peguei mais algumas coisas aqui acerca desta palavra que Deus estava orientando o seu povo a obedecer a palavra de Deus. Eu acho tão interessante essa palavra de Moisés, porque Moisés, ele mesmo pôde dizer ao povo que por causa deles, das atitudes deles, da maneira deles se comportarem, Moisés não entraria na terra. Eu acho que esse momento, eu acredito que se eu estivesse ali no meio daquele povo, talvez eu olhasse para Moisés e eu até chorasse, de pensar que ele fez tanto por aquele povo, mas por causa daquele povo, ele não pôde entrar na terra. Eu estava na nossa reunião de obreiros ali em Goiânia, quando eu até citei alguma coisa aqui no domingo, o pastor Genival Bento, ele estava falando acerca da seriedade do ministério. E ele citou algumas partes da palavra do Senhor, alguns líderes também. E uma das coisas muito importantes, eu acho que todos os irmãos que são obreiros, depois procure lá no link da nossa sede e assista a palavra do pastor Genival Bento, na reunião de obreiros do dia 1º de fevereiro. Vale a pena, irmãos, para nós que estamos liderando, somos obreiros da casa do Senhor. Foi uma palavra que eu acho que todos os pastores que estavam sensíveis ao Espírito Santo não conteve em derramar as suas lágrimas e meditar e fazer uma reflexão da seriedade. E ali a gente pôde entender por que Deus não aceita que as pessoas toquem nas lideranças. Porque Deus requer da liderança, dos líderes, de uma forma muito séria mesmo. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será exigido. E nós vemos aqui que o povo, por mais que eles fizeram algo, eles entraram na terra. Mas Moisés, que era o líder, por causa de uma conduta dele, ele deixou de entrar na terra prometida. E isso é muito sério. Parece que depois da palavra do pastor Genival Bento, se a gente não tiver convicção da chamada, a gente quer pedir perdão para o Senhor e dizer: meu Deus, a coisa é tão séria que eu não sei se eu consigo levar da forma que tem que ser, porque a coisa é muito séria. Mas quando nós vemos aqui Moisés trazendo uma palavra tão importante para o povo, até a respeito da bispa Keila, eu vi alguém dizendo quantas vezes ensinou. Até saiu uma matéria dizendo a bispa que uniu todas as igrejas, porque nós vimos ali até a Débora Miranda, que a Deus e Amor é bem fechada, ela estava ali testemunhando da amizade delas, da comunhão entre elas, dos conselhos, da importância, e isso é muito importante. Mas quando nós olhamos aqui, nós vemos algo tão maravilhoso na palavra do Senhor nos ensinando. Moisés, irmãos, será que eu e você, já tendo a nossa, não posso dizer pena de morte, mas já tendo o nosso dia decretado da morte, e sabendo que foi por causa daquele povo que fez a saída do propósito, será que a gente ainda teria um coração igual ao de Moisés, de estar instruindo eles direitinho, de acordo com a palavra de Deus? É de pensar. E quando Moisés, ele preocupa muito, dizendo: olha, Deus tem uma palavra, Deus tem as suas instruções. Irmãos, nós como crentes, nós não andamos do jeito que a gente quer. A gente não vive a nossa vida da maneira que a gente acha, não. Por quê? Porque nós temos um pacto com Deus. Nós fizemos uma aliança com Jesus desde o momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O momento da nossa conversão, do levantar das nossas mãos, não é algo que ficou simplesmente o nosso batismo,
registrado numa foto para uma memória. Não. É algo que foi ligado nos céus. É algo muito sério que nós fizemos com o Senhor. Uma aliança, um pacto. E quando nós aceitamos a Cristo, nós estávamos ali abrindo o nosso coração para aceitar a palavra de Deus, as instruções da palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. E algo muito importante para a nossa vida, porque Deus, irmãos, Ele sempre quer o melhor para o seu povo. Você pode ter certeza que não tem ninguém melhor do que o próprio Deus que quer o melhor para a sua igreja, que quer o melhor para o seu povo. Quando nós vemos acerca da lei, hoje eu ainda falei algo ali na rádio sobre isso, a lei do Senhor, aqueles que cumprem, que obedecem à lei do Senhor, desfrutam de paz. Porque quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Deus, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, e a igreja tem uma vantagem muito importante, porque nós não estamos sozinhos nesta batalha, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o Consolador, o Ajudador, aquele que nos orienta, aquele que nos dá graça para nós vencermos, aquele que nos convence do erro, do pecado, da justiça, e aquele que está sempre nos orientando. O diabo, ele já tem um papel de acusador, por isso que quando alguém começa a acusar o outro, ele está executando o papel do acusador, que é o diabo. Mas quando nós vemos algo importante, que o Espírito Santo, ele não é acusador. O Espírito Santo, irmãos, ele convence. Quando a gente abre o coração, dá liberdade para o Espírito Santo diz, sai desse caminho, o caminho certo é esse aqui. Isso que você falou, você entristeceu, Pai. Isso aí não é coisa de crente. Você não está de acordo com a palavra. O Espírito Santo, por isso que nós precisamos manter a comunhão diária com o Espírito Santo. Precisamos acordar e dar, Tinha um livro aí que dizia, bom dia, Espírito Santo. Nós precisamos de abrir o nosso coração e dizer, Espírito Santo, mais um dia nós estamos aqui. E louvar a Deus, dizer obrigado, Senhor, porque eu não estou sozinho. Eu tenho o Espírito Santo do Senhor na minha vida, me direciona, me fortalece, me dá graça para cumprir a Tua palavra, para estar de acordo com os Teus propósitos, para que eu venha desfrutar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E esse capítulo, ele vai falar acerca dos 10 mandamentos, acerca da aplicação da palavra de Deus. Eu peguei alguns pontos que eu achei interessante. É bom a gente guardar as coisas. Um livro ainda que eu fiz é pego. Tem muitos dias, viu, irmãos? Tem bem uns dias. E eu peguei algumas coisas importantes para nós. Primeiro, os 10 mandamentos era a base da aliança que o Senhor fez com Israel. Deus colocou coisas importantes. Nós até falamos de cada um deles aqui, eu não vou voltar, porque nós já falamos. Mas aqui o que vai mostrar? A primeira coisa, os 10 mandamentos, eles vão revelar acerca do caráter, da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida. É muito importante nós estarmos atentos a isso, porque é isso que a palavra do Senhor vai nos mostrar. O caráter de Deus. O caráter de Deus, irmãos, é incomparável. A maneira que Deus quer que os homens vivam. Você acha que a vontade de Deus é que esse mundo estivesse do jeito que está? Não é a vontade de Deus. Você acha que muitas coisas que acontecem no nosso meio é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus, irmãos. Existe a permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a sua igreja seja uma igreja convertida, que a igreja viva em santidade, que a igreja viva primeiro amando o Senhor mais do que todas as outras coisas, que a igreja viva verdadeiramente uma vida de comunhão com o Senhor, que nós tenhamos um coração quebrantado, as nossas atitudes, o velho homem fique lá atrás, e a gente viva como uma nova criatura em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Mas somos nós que decidimos como nós queremos ser como cristãos. Nós temos a palavra do Senhor que nos orienta,
E aí, por que muitas pessoas às vezes dizem, mas na igreja tem isso, tem mais aquilo? Não, irmãos, a igreja, na verdade, ela traz só o benefício, os ensinamentos. Eu pergunto para você, o que eu ensino de errado para vocês aqui? Nada. E tem gente que até não gosta, porque vai bater doído, né? Naquilo que está praticando e não quer mudar. Mas quando a gente observa a palavra de Deus, que está sendo pregada, que está sendo trazida aos nossos corações, a gente deve abrir o nosso coração e dizer, Deus, eu quero, Senhor, que verdadeiramente viver o exemplo do caráter do Senhor. Eu quero estar, Senhor, verdadeiramente dentro da Tua vontade e dos propósitos do Senhor. Irmãos, como crentes, nós precisamos de abrir o nosso coração e dizer isso para o Senhor, e desejar viver isso, e desejar dizendo, Senhor, eu quero viver conforme aquilo que o caráter do Senhor está me ensinando. Deus não é um Deus sem caráter, o nosso Deus tem caráter, o nosso Deus, a vontade dele, Paulo pôde desfrutar e dizer para nós que quem é transformado, quem tem uma mente renovada, quem não se conforma com este mundo, ele vai desfrutar da vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. E às vezes nós ficamos orando dizendo, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, mas o Senhor nos chama para o caminho da obediência. Irmãos, não tem outro caminho para o cristão, a não ser o caminho da obediência. Só tem dois caminhos. Ou o caminho da obediência ou o caminho da rebeldia. Porque geralmente quem está desobediente está se rebelando contra aquele propósito do Senhor. E a outra coisa que Moisés estava mostrando dentro desses textos que nós lemos, e ainda alguns que vamos ler mais para frente, que a lei declara que Deus, Moisés mostrando para aquele povo, Deus é único, não há outro Deus que se compare ao nosso Deus. Moisés chama o povo e diz assim, olha, presta bastante atenção, não tem outro Deus que se compare ao nosso Deus. Há um único Deus, há um único Senhor. Ele exorta dizendo primeiro, ouve Israel, o verso primeiro, os estatutos e os preceitos que eu vos ensino. Moisés estava dizendo, eu estou ensinando para vocês os estatutos e os juízos para cumprirdes. Moisés estava falando assim, olha, o que eu estou ensinando para vocês não é para entrar no ouvido e sair no outro, não. O que eu estou ensinando para vocês não é simplesmente você sair daqui dando piruleta e dizer, foi poder, foi power nesse culto, poder de Deus. Não. É para que a gente saia daqui dizendo, Senhor, me dê graça, me ajude, porque o Senhor me ensinou hoje, pela Tua palavra, para que eu possa cumprir no meu dia a dia. Para que vivais. Irmãos, o que eu posso entender? Não é só acerca da morte física. Por que tem muita gente que está morto espiritualmente dentro da casa de Deus? Que já não tem mais o gozo da salvação, que já não tem mais a alegria do céu, que já não tem mais a certeza que vai subir no arrebatamento, está morto. Por quê? Porque não cumpre a palavra, não quer viver de acordo com a palavra. E ele diz, para que vivais. Eu posso tirar isso também para a nossa vida espiritual. Você quer ser um crente vivo, um crente alegre, renovado, fortalecido, ouve a palavra de Deus e cumpre a palavra do Senhor. Isso serve para mim. Se eu quero ser um pastor abençoado, se eu quero ser um homem de Deus usado, se eu quero ter certeza que no arrebatamento eu vou subir com a igreja, se eu fechar os meus olhos antes do arrebatamento, eu vou estar com o Senhor, eu preciso também de entrar por esse caminho, ouvir os estatutos. Aqui não está dizendo, ouve o que fulano traz, ouve o que o mundo está trazendo, a nova teologia da época está trazendo. Não, ele disse, ouve, pois, os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Irmãos, por isso que lá em Apocalipse, o Senhor, falando com os anjos das igrejas ali, da Ásia, ele diz para todos, quando ele termina cada carta, ele diz, quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito está dizendo às igrejas. Nós precisamos de ouvir mais, irmãos. Estamos ouvindo é a palavra. Porque a Bíblia diz que até a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. Quando eu começo a não ouvir a palavra, quando eu começo a deixar outras coisas encher o meu coração, o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar um crente frio, vazio, e eu vou começar a entrar pelo caminho da desobediência. E isso é terrível. E isso traz morte espiritual. Paulo, quando vai celebrar ali, dá um ensinamento sobre a ceia do Senhor, o que ele diz? Porque vocês não discernem, porque vocês não examinam, porque vocês não julgam a vocês mesmos, não olham como vocês estão vivendo e procedendo diante do Senhor, estão participando de forma indigna, e por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já dormem. E isso é muito triste. Você já pensou a gente olhar no momento da celebração da ceia e o Senhor está olhando para a sua igreja e dizer, aquele já está fraco, porque não examina, porque não julga, porque não quer viver a minha palavra, embora eu tenha falado. E se tem uma coisa tão importante, parece que a gente está vivendo os dias do profeta Isaías e do próprio Jeremias, que é o que está sendo lido no ciclo de oração, por sinal tem sido bênção. O Senhor usa os seus profetas e diz, esse povo não vai lhe ouvir, mas ensine, mas fale, mas fale. Esses dias alguém disse para mim, pastor, às vezes eu fico tão indignado, porque eu vejo o senhor ensinando, eu vejo o senhor suando a camisa, eu vejo o senhor preparando o culto, e as pessoas às vezes entram por um lado e estão fazendo tudo errado, e às vezes até mesmo na hora do culto se comportando de forma totalmente errada. Eu disse, irmão, a minha fala é o seguinte, enquanto fôlego de vida eu tiver, e Deus permitiu eu estar no altar da casa do Senhor, a ordem do Senhor é que eu ensine, é que eu fale. Agora, quem vai dar ouvido depende de cada coração. E eu não estou aqui para sair ali na porta e dizer, você ouviu? Você vai cumprir? Você está disposto a obedecer? Não, esse não é meu papel, irmãos. Mas se nós abrirmos o coração para o Espírito Santo, a gente vai sair daqui vitorioso e dizer, obrigado, Jesus, porque o Senhor me ensinou mais uma vez. Porque o Senhor falou comigo mais uma vez, eu precisava desta palavra, Senhor, porque eu já estava me distanciando do teu propósito, eu já estava começando a descer uma ladeira que não era o caminho que o Senhor tinha me ordenado, eu quero voltar, Senhor, ao caminho da retidão, me ajude, Espírito Santo. Irmão, quando nós recebemos a palavra e saímos daqui decidido, Ramandekanda Lamanás, o Senhor nos dá graça, nos dá força, o nosso coração se aquebranta, enchemos do gozo da salvação e temos mais força para marchar e caminhar até chegarmos em Canaã. Aleluia. E ele disse, olha, para que possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Eu acho interessante o verso 2, ele diz, não acrescentareis a palavra que eu vos mando e nem diminuireis dela. Parece que a gente está vendo Deus falando com João lá em Apocalipse de novo, dizendo, ai de quem tirar, ai de quem acrescentar. Aleluia. Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor Deus, teu Deus, consumiu do meio de ti. Irmãos, isso aqui é muito forte, essa palavra. Por quê? Porque quando nós olhamos aqui, o Senhor falando com eles, e eu estava lendo isso hoje e pensando, meu Deus, quantas vezes a gente está vendo tantas coisas horríveis acontecer na vida das pessoas que se distanciam dos preceitos de Deus. Nós estamos contemplando. Ele disse, vocês viram quando eles deixaram de seguir o Senhor, quando eles se dobraram diante de Baal-peor, quando eles adoraram, quando eles cumpriram alguns rituais ali, o que aconteceu com eles? Deus veio e consumiu do meio de ti. Ou seja, o Senhor estava dizendo, eu tirei o mal do meio de vocês. Eu queimei, eu destruí, mas para que vocês observem isso, para que vocês estejam atentos a isso. Irmãos, o que está registrado na palavra para a igreja, para a minha vida, para a sua vida,
é para que a gente passe a olhar o que aconteceu no meio do povo de Deus em toda a caminhada cristã. Toda a jornada dos hebreus, em toda a jornada da igreja do Senhor na terra. E nós vemos muitas vezes quantas coisas aconteceu. Quando Ananias e Safira mentiram ali diante das contribuições, o que a Bíblia diz? Que morreu. Houve um grande temor na igreja. Essa era a vontade de Deus de matar os dois? Não. Essa era a vontade de Deus de matar aquele povo, consumir eles no meio? Não era a vontade de Deus. A vontade do Senhor, irmão, é que ninguém se perca, mas que todos cheguem a arrependimento. A vontade de Deus não é lançar eu e você no inferno. Não pense que Deus diz assim, não me obedeceu, vai para o inferno. Deus não é assim. Tem tristeza na alma de Deus. Tem tristeza em Deus quando Ele vê um filho seu se perder. É como nós, como pai. Será que algum de nós, como pai, quando vemos um filho passando por uma situação ou sendo destruído por causa da desobediência deles, a gente se alegra com isso? A gente sofre, a gente chora, a gente lamenta, dizendo, eu ensinei tanto, eu falei tanto, eu dei exemplo, eu lutei tanto por eles, mas entraram por caminhos tortuosos e muitas vezes entram por caminhos sem volta. E isso, irmãos, nós devemos estar atentos, porque ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei, capítulo 5, versículo 6 de Deuteronômio. Põe aí para mim, Bruno, por favor. O que está dizendo aí, irmãos? Leia comigo. Solta aí. O que o Senhor está lembrando para eles? Foi eu que tirei vocês do Egito. Foi eu que arranquei vocês de lá. Foi eu que tenho propósito, sou eu que tenho propósito na vida de vocês. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que quem nos tirou do mundo foi o Senhor. Que quem nos arrancou da servidão, das mãos do inimigo, foi o próprio Deus, porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Aleluia! Antes da gente amar o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu. Glória a Deus por isso. E Ele diz, eu tirei vocês da terra do Egito, da terra da servidão, aonde vocês eram escravos, sem esperança, nas mãos do inimigo. E Deus, irmãos, Ele quer que a gente lembre que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós não temos que adorar e nem ouvir outros senhores, nós não temos dois senhores. Nós só temos um Senhor. O mundo não é o nosso Senhor. O diabo não é o nosso Senhor. Aqueles que diziam que não querem o caminho do Senhor, não é o nosso Senhor. O dinheiro não é o nosso Senhor. A nossa vaidade não deve ser o nosso Senhor. O nosso eu não deve ser o nosso Senhor. Há um só Senhor. E Ele que é o Senhor da nossa vida, é o nosso Deus. Aleluia! É o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. E a segunda coisa, o que o Senhor exige de nós, o que Ele quer de nós, é obediência. Veja aí, versículo 6, 7. Não terás outros deuses diante de mim. Quando a gente hoje, nos dias nossos, existem muitas coisas que às vezes estão virando os nossos deuses. E nós devemos tomar cuidado. Eu até poderia fazer uma lista do que pode ser nos dias de hoje esses deuses também. Depois ele entra dizendo sobre adorar outros deuses. Se prostrar diante de imagens, seja ela de peixe, de animal, de qualquer outra coisa, do sol, das estrelas. E ele traz essa lembrança. Por que o Senhor faz isso, irmãos? Que o Senhor exige a obediência. Primeiro, porque nós precisamos de entender que o único Deus que é soberano é o nosso Deus. Ele é o soberano. Você já viu aquelas, até da Record, que às vezes passa aquelas passagens bíblicas e alguém chama o rei dizendo soberano? Está dizendo que ele é o maior, principalmente do Egito ali, que passa aquelas histórias, sempre chamando ele de soberano, dizendo, o Senhor é o maior em todo o reinado, toda a história, o Senhor que comanda, o Senhor é o soberano. Irmãos, a igreja só tem um soberano,
é o Deus eterno, aquele que vive, que reina para todo sempre, aquele que nos escolheu, que nos amou, que nos chamou, que nos confiou o direito de filhos, graças a Deus por isso. E o que ele também queria com o seu povo, irmãos? Eu não sei se eu não anotei aqui o versículo. Veja aí o versículo 14 para mim, Bruno, do capítulo 5. Vamos ver se é esse aí. Deuteronômio 5,14. Esse aqui ele vai dar algumas instruções acerca da família, do Senhor na família. Deixa ele, depois a gente lê ele. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos? Algo importante. Primeiro, a expressão teu Deus, que se encontra mais de 300 vezes só no livro de Deuteronômio, é a base verdadeira da nossa fé. Por que Deus estava fazendo isso com o povo? Porque Deus queria ter um relacionamento pessoal com o seu povo. Os outros deuses, irmãos, que as nações adoravam, além de não ser um Deus vivo, eles não tinham um relacionamento pessoal com esse Deus. Moisés sabia o que era ter um relacionamento pessoal, porque a própria Bíblia diz, o Senhor repreendendo Miriam e Arão, dizendo, com meu servo Moisés eu falo cara a cara. Eu tenho um relacionamento pessoal. Irmãos, como nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Não é simplesmente estar na casa do Senhor, dizer que somos crentes, mas nós precisamos ter o nosso relacionamento pessoal de pai e filho, de filho e pai, de senhor e servo, servo e senhor. Eu pergunto para mim e para você nesta noite, como está o seu relacionamento pessoal com Deus? Ah, pastor, eu creio em Deus, eu até contribuo, venho na igreja, o dia que dá certo eu vim. Mas sabe qual é o maior problema que muitas vezes nós perecemos e desobedecemos? Porque nós perdemos o relacionamento pessoal com Deus. Irmão, um casal, quando ele perde o relacionamento pessoal entre um e o outro, a tendência do casal é de se distanciar cada dia mais. E aí um abismo vai puxando o outro. Uma coisa vai puxando a outra. Se no relacionamento conjugal é assim, e no relacionamento com Deus? Que relacionamento é esse? Deus está falando e a gente não ouve. Isso é relacionamento? Não. É quando a gente ouve e dá resposta para o Senhor. Sabe qual é a resposta que Deus quer? Um coração obediente. Um coração que reconheça que Ele é o Senhor da sua vida e que Ele não está simplesmente assentado num trono no céu, mas que Ele está na terra, vivendo conosco dia após dia, consolando, renovando, alegrando, trazendo paz, refrigério para a nossa alma, fortalecimento para o nosso caminhar, nosso dia a dia, relacionamento pessoal. Irmão, o crente que tem relacionamento pessoal com Deus, ele faz toda a diferença. Não é para mostrar para os outros, mas quando chega às adversidades da vida, ele tem a paz do Senhor no seu interior. Mesmo diante das lutas, ele tem o gozo da salvação. Ele tem alegria de servir o Senhor. Ele tem satisfação em servir, em adorar, em glorificar, em exaltar o nome do Senhor. Porque quem tem relacionamento pessoal com o Senhor, irmãos, não vai deixar a presença de Deus. Quem tem relacionamento pessoal com o Senhor não tem comunhão com as trevas. Quem tem relacionamento pessoal com Deus sabe discernir o mal e o bem. Quem tem relacionamento pessoal com Deus tem vida transformada. Porque tem relacionamento. Não é arrepio, rajada de língua estranha. Não é disso que eu estou falando. Isso é poder de Deus que o Senhor, pela misericórdia, nos enche. Mas quando nós temos um relacionamento pessoal com Deus, nós ouvimos as instruções da palavra e desejamos colocar em prática. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor me ajuda porque eu quero colocar em prática, porque eu te amo, Senhor, e eu quero viver uma vida de comunhão. Paulo tinha tanta intimidade com o Senhor, que ele chega a dizer, quem vai me separar do amor que é em Cristo Jesus? Ele disse, nada.
A minha comunhão é tão íntima com Ele que não tem tribulação, que não tem perseguição, que não tem tristeza, que não tem isso, não tem aquilo, não tem fome, não tem nudez, não tem anjo, não tem nada. Ele disse: nada vai me separar do amor que há em Cristo Jesus. Irmão, quem tem comunhão com o Senhor, nada separa ele do amor que é em Cristo Jesus. Nem a morte, Paulo disse, nem a altura, nem a profundidade, nada, nada, nem a morte, nem os anjos. Nada. A gente está vendo as pessoas deixarem a fé por causa de alguém. Deixarem a fé por causa do pecado. Deixarem a fé por causa de alguma coisa que não deu certo na vida. Às vezes nem pediu orientação para Deus. Fez as coisas do jeito que quis e não deu certo. E depois ainda vai reclamar com Deus. A gente tem que ter vergonha, irmão, de chegar diante do Senhor reclamando diante de atitudes, comportamentos que não vivemos de acordo com a palavra e ainda a gente quer exigir que Deus vá lá e autentique e muda a história. Esse não é o Deus que nós servimos, não. Nosso Deus é soberano. É Ele que é Senhor, é Ele que comanda. Para Ele o que está errado, está errado. Para Ele o que é pecado, é pecado. Para Ele aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito, meus irmãos. Deus não vai mudar de ideia porque eu vou dar um piti e Ele vai ficar, não, eu vou ter que mudar a ideia porque senão eu vou perder o André. Deus não muda não, irmãos. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar o comportamento somos nós. E quando a gente observa o Senhor dizendo isso, trazendo isso, Ele está mostrando Moisés sendo usado por Deus para estabelecer um relacionamento pessoal com o seu povo. Irmãos, quando a gente reúne aqui para adorar a Deus, Deus quer ter um relacionamento pessoal com essa igreja. Quando nós reunimos para cultuar o Senhor, Deus quer ter um relacionamento, Ele quer batizar, Ele quer renovar, Ele quer fortalecer, Ele quer enxugar tuas lágrimas, Ele quer colocar a gente no caminho que deve ser seguido pelo Senhor. Ele quer relacionamento pessoal com a igreja. Às vezes a gente até usa esse termo, é um termo nosso brasileiro, né? Olha, Deus mandou um recado. Nosso Deus não é Deus de recado, é o Deus que fala. Aleluia! Quando Deus estava querendo falar com Samuel, Ele não disse, olha, quando o Senhor disser para você, você diga, fala o recado, Senhor. A gente vai ver na Bíblia que Deus direciona o profeta e diz, vai a fulano e entrega isso para ele e diga desta maneira. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos? Quando nós temos um relacionamento pessoal, Deus fala conosco. E muitas vezes Deus fala conosco quando nós abrimos a palavra dEle. Deus fala conosco quando nós estamos orando. Deus fala conosco quando nós estamos adorando. Deus fala conosco até andando na rua. Deus está falando conosco. Para isso eu preciso de um relacionamento pessoal. Para isso eu preciso de verdadeiramente abrir o meu coração. Deixa Deus, irmãos, ter um relacionamento pessoal com você. E deixa o seu coração se abrir e dizer, Deus, a partir de hoje, eu quero ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Eu quero verdadeiramente viver isso com o Senhor, essa experiência. Às vezes nós queremos viver só das experiências dos outros. Mas eu digo, irmãos, com muita convicção, cada um de nós como crentes, precisamos ter a nossa experiência pessoal com o Senhor. Não é só de ouvir falar. Jó, quando ele teve uma experiência pessoal com o Senhor, o que ele falou? Alguém lembra da fala de Jó, lá no capítulo 42? Antes eu só ouvia falar. Pastor Isaías, só dele ouvir falar, ele era íntegro, desviava do mal, tinha temor para que os seus filhos não praticassem algo que estivesse fora da vontade de Deus. Imagine depois que Jó disse, agora os meus olhos te veem. Foi na luta, na tribulação, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu pude ter um relacionamento pessoal com o Senhor e entender esse relacionamento, irmãos. Às vezes nós estamos passando luta e o Senhor está dizendo, é nesse momento que a gente vai ter um relacionamento pessoal. É nesse momento que você vai saber quem é o teu Deus, aleluia. Quem é o Senhor da tua vida, quem te governa, quem te ama, quem tem o melhor para você. É isso que Deus queria daquele povo.
E aquele povo não entendia. E eles estavam sempre querendo ter relacionamentos com outros deuses, com outras coisas que não eram o Senhor. Noiva de Jesus, nesta noite, nós temos uma aliança, e a nossa aliança é com o noivo, aquele que está só esperando o brado, a ordem do Pai para arrebatar a sua igreja. É com Ele a nossa aliança, o nosso compromisso é com o Senhor, da nossa vida, da nossa alma. E eu encerro a palavra de hoje dizendo algo importante para nós. O Senhor, Ele redimiu o seu povo da servidão, portanto Ele espera e esperava que aqueles redimidos ouvissem a sua voz. Ouvissem a sua voz. Irmãos, não é tão ruim quando a gente está falando algo para alguém e alguém não nos ouve. Não é ruim. É terrível. A mulher está falando para o marido, conversando com ele, dizendo, olha, esse não é o caminho, isso é assim, assim. Aí ele dá as costas, sai para lá e não está nem aí. E ela está só querendo o bem do homem, alertando, já teve uma visão de águia lá na frente. Ou o marido, vice-versa. E aí não ouve. E aí quando a coisa acontece, diz, eu te avisei, quebrou a cara porque quis, eu te avisei. Mas o nosso Deus não é assim, irmão. Até quando a gente quebra a cara, Ele nos ama tanto, que Ele vai lá e diz, ainda há esperança para você, põe a vida em ordem. Volta ao primeiro amor, coloca na posição de novo. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que o mundo não entende, é loucura para aqueles que não entendem. Porque pensa, como alguém falhou, como alguém fez tanta coisa, e o Senhor voltou a usá-lo, Deus voltou a abençoá-lo. Esses dias eu encontrei com alguém, ele disse, pastor, todas as vezes que eu saio da presença de Deus, eu perco tudo que eu tenho, porque eu só faço besteira. Mas Deus é tão misericordioso, porque todas as vezes que eu estou firme na igreja, como Deus faz eu prosperar em todas as áreas? É a misericórdia de Deus, irmãos. E é isso que o Senhor estava querendo dizer para o seu povo. Irmãos, o que Deus está querendo dizer para mim e para você nesta noite, fechando esta palavra? Dizendo, eu te amei primeiro, eu te salvei, eu perdoei os teus pecados, eu escrevi o teu nome no livro da vida, eu preparei uma cidade santa que está te esperando, a única coisa que eu quero, obedeça a minha voz. E você será abençoado. E Ele quer isso só para nos abençoar, irmãos. Só para nos abençoar. Alguém lembra o que diz o Salmo 1? Eu vou deixar o restante, porque é outra parte. A gente fica para a terça se Jesus não voltar. Mas se Ele voltar, eu acho que o ensino de hoje já é importantíssimo para a gente prosseguir. O que diz o Salmo 1? Põe para mim, Bruno. Bem-aventurado, feliz, honrado, abençoado, é isso que o salmista está dizendo, é o varão, é o homem, é a mulher, é o crente, é a igreja, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmão, nesta noite Deus está dizendo, escute a minha voz, e pare de dar ouvido a conselho de ímpios. Aleluia! Ele está dizendo, não se detenha no caminho dos pecadores, lá não é teu lugar, não é o lugar que eu te quero, não é esse caminho que é para você trilhar, nem, alma Bruno, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, a mesa que a gente assenta é a mesa do Senhor, aonde nós recebemos alimento é do Senhor. Não queira ser alimentado por aqueles que só sabem escarnecer das coisas do Senhor, porque é esse o prato que eles vão oferecer para você na mesa deles. Mas quem senta na mesa do Senhor tem vida, tem renovo, tem paz, tem alegria, tem outro comportamento e outros pensamentos. Mas olha a vida desse irmão que quer obedecer o Senhor, desse crente. Tem prazer. Ai,
a Bíblia diz isso, mas eu acho tão difícil, irmão. Mas quando a gente tem prazer, é diferente, irmão. É diferente. Eu falo algo aqui. Quando você vai para o fogão sem prazer para fazer a comida, é difícil. Irmão, você vê a diferença. Você chega numa casa onde a dona da casa gosta de fazer comida, tem prazer, às vezes não é nem para ela comer, porque tem coisa que faz e nem come. Mas tem prazer, é diferente. É diferente. Tem o sazon do amor. É algo diferente. Eu vejo lá na minha mãe, ela gosta de fazer, os irmãos vêem ela postando ali, irmão, porque ela gosta de postar também, eu puxei ela. Aí, o que acontece? A gente vê que ela tem prazer. Ruth, às vezes eu vou lá, ela tem prazer, ela forra a mesa para mim, só para mim. Põe um prato lindo, os talheres, as coisas, parece que é um rei que vai comer, é o filho. E ainda filho ingrato. Então, irmãos, a gente observa algo importante, porque tem prazer de fazer. E quando nós temos prazer pelas coisas do Senhor, é algo diferente, irmãos. É algo glorioso, é algo maravilhoso. A gente diz, Senhor, eu tenho prazer na Tua palavra, a Tua lei não é pesada para mim, porque o meu coração se voltou para Ti, e eu tenho prazer quando o Senhor diz, não faça, e eu não faço, porque eu tenho prazer. Aleluia! E ele diz, não é só um momento, ele diz, é de dia e de noite, meditando, olhando, averiguando, checando. E aí eu termino no verso 3, se põe em pé. Leiam comigo o versículo 3. Pois... Eu fecho aí para nós orarmos. Quem quer ser essa árvore? Ramade candas nébia. O Senhor não te chamou para ser uma árvore seca, sem folha, sem vida, sem fruto. Mas o Senhor está dizendo, se você observar o meu mandamento, tiver prazer e for realmente aquilo que você quer ouvir a minha voz com uma alegria, eu vou fazer de você como eu faço com uma árvore que está plantada junto a ribeiro, aleluia, você vai dar fruto na estação própria, as tuas folhas não vão cair, e tudo quanto você fizer prosperará, é promessa, meus irmãos.